Já sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes? Ou que carregar os sacos das compras do Pingo Doce parece de repente uma prova de força? Talvez tenha notado que brincar com os netos no chão e levantar-se a seguir já não é tão simples. Muitos de nós associamos isto simplesmente a envelhecer. Dizemos a nós mesmos que é normal, que é o peso da idade. Mas e se eu lhe dissesse que não é bem assim? Que essa perda de força, essa sensação de fragilidade tem um nome: sarcopenia. E mais importante ainda, que pode ser combatida e até revertida? A verdade dolorosa é que a perda de massa muscular não afeta apenas a nossa força, afeta a nossa independência, o nosso equilíbrio e a nossa confiança. O medo de uma queda, de não conseguir fazer as coisas que amamos, é real. Muitos especialistas dizem para comer mais ovos, e eles não estão errados, mas estão a contar apenas uma parte da história. E se houvesse um alimento, um petisco muito nosso, muito português, que tem significativamente mais proteína do que um ovo e que pode ser o seu maior aliado nesta luta? Neste vídeo, vamos descobrir não só que alimento é esse, mas também outros hábitos simples e comidas deliciosas que vão ajudar a reconstruir os seus músculos, dar-lhe mais força e devolver-lhe a energia que pensava ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo que muitos de nós fazemos de forma errada todos os dias, e corrigi-la pode mudar completamente os resultados que obtém. Vamos então começar esta jornada para recuperar a nossa força, e vamos começar pelo segredo que prometi. Durante anos, ouvimos que os ovos são a referência quando se fala de proteína. Um ovo grande tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína de alta qualidade, o que é ótimo, mas o alimento de que falo, um petisco que tantas vezes comemos numa esplanada a acompanhar uma bebida fresca, supera largamente este valor. Estou a falar dos nossos humildes e deliciosos tremoços. Sim, os tremoços. Pode parecer surpreendente, mas 100 gramas de tremoços cozidos podem conter mais de 25 gramas de proteína. É quase 4 vezes mais do que um ovo. Esta proteína é também completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir e reparar tecido muscular, algo que se torna absolutamente crítico à medida que envelhecemos. Mas os benefícios não ficam por aqui. Os tremoços são também uma fonte fantástica de fibra, o que ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem, um problema comum para muitas pessoas com mais de 60 anos. Além disso, a fibra ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo, evitando aqueles petiscos menos saudáveis entre as refeições. A melhor parte é que são incrivelmente versáteis. Não pense neles apenas como um snack. Experimente adicioná-los a uma salada para lhe dar mais substância e um impulso de proteína. Pode triturá-los com um pouco de azeite, alho e sumo de limão para fazer um patê delicioso para barrar numa fatia de pão de centeio. Ou pode até misturá-los numa sopa ou num guisado para enriquecer o prato. É uma forma barata, fácil e muito portuguesa de dar aos seus músculos a matéria-prima de que eles desesperadamente precisam. Agora vamos passar para outro tesouro da nossa costa: as sardinhas. Todos nós temos memórias de verão, com o cheiro a sardinha assada no ar. Mas as sardinhas, especialmente as de conserva em azeite de boa qualidade, são uma potência nutricional que devemos consumir durante todo o ano. Além de serem uma excelente fonte de proteína, as sardinhas são ricas em ácidos gordos ômega 3. E por que é que isto é tão importante para os nossos músculos? Porque o ômega 3 é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem. Com o avançar da idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que acelera a degradação muscular. Ao consumir alimentos ricos em ômega 3, como as sardinhas, estamos a combater essa inflamação, criando um ambiente no nosso corpo que é mais propício à reparação e ao crescimento muscular. Pense nisto: a proteína constrói o músculo e o ômega 3 protege-o. Além disso, as sardinhas são uma das melhores fontes de vitamina D e cálcio, trabalhando em conjunto para a saúde dos nossos ossos.
Ossos fortes e músculos fortes são a dupla perfeita para prevenir quedas e manter a mobilidade. A forma de as consumir é tão simples quanto deliciosa. Numa fatia de pão alentejano torrado, numa salada rica com pimento e cebola, ou desfeitas num refogado para dar um sabor incrível a um prato de massa. É comida de conforto que trabalha a nosso favor. Por fim, nesta primeira parte, quero falar de um hábito que parece básico, mas que a maioria de nós negligencia: a hidratação inteligente. Beber água não é apenas para matar a sede. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína que comemos, para as células musculares. Sem água suficiente, esse processo torna-se ineficiente. A hidratação inteligente não é beber 1 litro de água de uma só vez. É beber consistentemente ao longo do dia. Comece a sua manhã com um grande copo de água, antes mesmo do café. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Se acha a água sem graça, adicione umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Isto não só melhora o sabor, como também pode trazer outros benefícios. Lembre-se, a sede é já um sinal de que o seu corpo está a precisar de água. O ideal é beber antes de chegar a esse ponto. Músculos bem hidratados são músculos mais fortes, mais flexíveis e menos propensos a cãibras e lesões. Agora que já estabelecemos a importância de superestrelas como os tremoços e as sardinhas e de manter uma hidratação constante, vamos aprofundar ainda mais o nosso arsenal para combater a perda muscular. O próximo alimento é algo que muitos de nós temos no frigorífico e que pode ser um verdadeiro salvador muscular, especialmente durante a noite. Falo do queijo fresco ou do requeijão. Estes lacticínios são especiais por causa do tipo de proteína que contém: a caseína. Talvez já tenha ouvido falar da proteína whey, muito popular entre os atletas, que é absorvida rapidamente pelo corpo. A caseína é o oposto. É uma proteína de digestão lenta, o que significa que liberta os seus aminoácidos na corrente sanguínea de forma gradual ao longo de várias horas. E por que é que isto é uma vantagem tremenda para nós? Porque durante a noite, quando passamos muitas horas sem comer, o nosso corpo pode entrar num estado catabólico, ou seja, começar a quebrar tecido muscular para obter energia. Ao consumir uma fonte de caseína antes de dormir, estamos a fornecer aos nossos músculos um fluxo constante de tijolos de construção durante toda a noite. Isto não só previne a degradação muscular, como também promove a reparação dos músculos enquanto dormimos. Imagine estar a fortalecer o seu corpo enquanto descansa tranquilamente. É uma estratégia poderosa e incrivelmente simples. Um pequeno prato de queijo fresco ou umas colheradas de requeijão, talvez com um fio de mel e umas nozes partidas por cima, é um lanche noturno perfeito. É leve, delicioso e trabalha a seu favor no momento em que o seu corpo está mais receptivo à reparação. E isto leva-nos diretamente ao nosso próximo hábito, que pode parecer contraintuitivo: o poder do descanso adequado. Vivemos numa cultura que glorifica o estar sempre ocupado, sempre em movimento. Muitas vezes sentimos que se não estivermos a fazer alguma coisa, estamos a ser preguiçosos. Mas quando se trata de construir músculo, o descanso não é preguiça. É uma parte essencial do processo. Os músculos não crescem enquanto estamos a caminhar ou a fazer exercício. Eles crescem e fortalecem-se durante os períodos de recuperação. O exercício cria pequenas microlesões nas fibras musculares. É o processo de reparação dessas lesões que torna o músculo maior e mais forte. E a principal ferramenta do corpo para essa reparação é o sono. Durante o sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reconstrução de tecidos. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a roubar ao nosso corpo a oportunidade de colher os benefícios da nossa alimentação e da nossa atividade física. Apontar para 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite deveria ser uma prioridade tão grande como a alimentação.
Crie um ritual de sono. Desligue os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar, mantenha o quarto escuro e fresco, talvez beba um chá de camomila ou leia algumas páginas de um livro. Da mesma forma, não tenha medo de tirar um dia de descanso. Se fez uma caminhada mais longa ou um trabalho mais pesado no jardim, o dia seguinte pode ser para atividades mais leves. O seu corpo precisa desse tempo para se reconstruir. Pense num jardineiro. Ele não pode estar sempre a cavar e a mexer na terra. A terra precisa de tempo para absorver a água e os nutrientes para que as plantas cresçam fortes. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Para completar esta sessão, vamos voltar à despensa e falar de outro grupo de alimentos fundamental, as leguminosas. Já falamos dos tremoços, mas não nos podemos esquecer dos seus primos, o feijão, o grão de bico e as lentilhas. Estes são a base da nossa dieta mediterrânica e por uma boa razão. São fontes fantásticas de proteína vegetal, fibra e uma miríade de vitaminas e minerais. Combinar leguminosas com cereais, como no nosso clássico arroz com feijão, cria uma proteína completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais de que precisamos. O que é particularmente interessante nas leguminosas é a sinergia entre a proteína e a fibra. A fibra não só ajuda na digestão, como também alimenta as bactérias benéficas do nosso intestino. Um microbioma intestinal saudável é crucial para uma boa absorção de nutrientes. Isto significa que um intestino a funcionar bem garante que a proteína que come chega efetivamente aos seus músculos em vez de ser desperdiçada. A beleza das leguminosas está na sua versatilidade e no seu preço acessível. Uma sopa rica de grão com espinafres, um caril de lentilhas ou uma simples salada de feijão frade com atum e cebola são refeições que não só confortam a alma, como também alimentam os músculos de forma exemplar. Muitas vezes, a sabedoria já estava nos pratos que as nossas avós cozinhavam. Uma boa feijoada ou um rancho não eram apenas para encher a barriga. Eram refeições nutricionalmente densas, pensadas para dar força e sustento. Reintroduzir estes pratos na nossa rotina semanal é uma forma deliciosa de garantir que estamos a dar ao nosso corpo as ferramentas de que ele precisa. E agora, chegamos àquele ponto que prometi no início do nosso vídeo. A dica que pode estar, sem que se aperceba, a sabotar todos os seus esforços para ganhar e manter a sua preciosa massa muscular. É um erro muito comum, que nasce da melhor das intenções e está relacionado com um dos hábitos mais saudáveis que podemos ter: a caminhada matinal. A caminhada em si é fantástica. Melhora a saúde cardiovascular, fortalece os ossos, limpa a mente e, claro, trabalha os músculos. O erro não está no ato de caminhar, mas sim no momento em que o fazemos em relação à nossa primeira refeição do dia. Muitas pessoas gostam de acordar, beber um café e sair imediatamente para a sua caminhada, pensando que estão a começar o dia da forma mais enérgica possível. No entanto, o que acontece no nosso corpo é um pouco mais complexo. Depois de uma noite inteira de jejum, as nossas reservas de glicogênio, que é a energia armazenada rapidamente acessível nos músculos e no fígado, estão baixas. Quando começamos a fazer exercício cardiovascular, como uma caminhada a passo rápido, sem qualquer combustível a bordo, o nosso corpo precisa de ir buscar energia a algum lado. E embora ele vá queimar alguma gordura, também pode recorrer a uma fonte de energia fácil de converter: os aminoácidos. E de onde vêm esses aminoácidos? Da quebra do nosso próprio tecido muscular. Este processo chama-se catabolismo. Essencialmente, ao caminhar de estômago completamente vazio, corremos o risco de o nosso corpo estar a comer os próprios músculos para obter energia. Estamos, ironicamente, a destruir aquilo que mais queremos construir. A solução é surpreendentemente simples e não requer uma grande mudança. Não estou a dizer que tem de tomar um pequeno almoço completo e esperar 1 hora para fazer a digestão. A chave é dar ao seu corpo um pequeno sinal, uma pequena dose de proteína antes de sair pela porta. Pode ser algo tão simples como meio iogurte grego, umas colheradas do requeijão de que falamos, um pequeno punhado de amêndoas ou até mesmo um copo de leite. Esta pequena ingestão de proteína antes do exercício faz 2 coisas maravilhosas. Primeiro,
fornece ao seu corpo aminoácidos prontamente disponíveis na corrente sanguínea, protegendo seus músculos de serem usados como combustível. Segundo, estimula a síntese proteica muscular, o que significa que a sua caminhada pode realmente tornar-se numa atividade de construção muscular, em vez de uma atividade de degradação. É uma pequena mudança na sua rotina que pode ter um impacto gigantesco nos seus resultados. Portanto, como vimos ao longo deste nosso tempo juntos, reverter a perda muscular depois dos 60 não se trata de dietas restritivas ou de se tornar um atleta de ginásio. Trata-se de fazer escolhas inteligentes e consistentes. Trata-se de perceber que os nossos humildes tremoços são uma potência de proteína à espera de ser redescoberta. Trata-se de valorizar o tesouro que temos numa simples lata de sardinhas, não só pela sua proteína, mas pelo seu poder anti-inflamatório. É compreender que um lanche estratégico de queijo fresco ou requeijão à noite pode proteger os nossos músculos enquanto sonhamos. É dar ao nosso corpo o presente do descanso para que ele se possa reparar e fortalecer. E talvez o mais importante é aprender a dar ao nosso corpo o combustível certo na altura certa, como comer aquela pequena dose de proteína antes da nossa tão amada caminhada matinal. A idade não é de forma alguma uma sentença de fraqueza. Pelo contrário, é uma fase da vida em que temos a sabedoria e esperemos o tempo para cuidar de nós mesmos da forma mais informada e carinhosa possível. Cada garfada de um prato rico em leguminosas, cada copo de água que bebe, cada noite bem dormida é um ato de amor próprio e um investimento na sua independência e qualidade de vida futura. Não se sinta sobrecarregado com a ideia de ter de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa. Talvez esta semana decida experimentar o patê de tremoços. Na próxima, pode tentar o lanche de requeijão à noite. Pequenos passos, dados de forma consistente, são o que constrói as grandes mudanças. Agora, eu adoraria ouvir a sua história. Qual destes alimentos ou hábitos já faz parte da sua vida? Ficou surpreendido ao saber do poder dos tremoços em comparação com os ovos? Tem alguma receita especial com sardinhas ou feijão que queira partilhar? Por favor, deixe o seu comentário abaixo. As vossas experiências enriquecem esta nossa comunidade e podem inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Gosto imenso de ler e aprender convosco. Se achou que este vídeo lhe trouxe valor e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a sentir-se exatamente como descrevemos no início e que precisam de saber que há esperança e soluções práticas. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver esta fase dourada da vida com mais saúde, vitalidade e alegria. Lembre-se sempre disto: a verdadeira força não reside apenas no tamanho dos nossos músculos, mas na nossa determinação em cuidar do corpo e da mente que nos acompanham nesta maravilhosa viagem. Um grande abraço e cuide-se muito bem.